Olá, Nina, quero tratar. Olá, sejam muito bem-vindos. O programa de hoje é dedicado ao humor na rádio. E temos também um convidado muito especial. Estamos a falar de Herman José. Isto só pode sair muito bem hoje, não é? Só pode ser muito bem por uma razão muito simples. É que, no meu caso específico, Sim. a rádio é o princípio de tudo. Então, Porque todas as minhas personagens principais começaram pela voz. E todas elas nascem na rádio. É uma coisa impressionante. A minha vida artística começa para já ouvir rádio, pequenino, como empregada que só ouvia a Rádio Graça. E então eu vivi todos esses anos, 50 e 60, na rádio. E sou muito formatado, começo a fazer programas em casa, sozinho, num giradisco que a gente tinha, daqueles que se abre a tampa e falamos lá para dentro. E, portanto, tinha uma sensação radiofónica da minha voz. E as minhas primeiras personagens nascem depois na sequência de um convite do Jaime Fernandes e do João David Nunes para fazer rádio na rádio comercial. na rádio comercial. E outra coisa que me marcou imenso em rádio, curiosamente, foi muito anterior a mim. O meu pai era maluco por máquinas. E um dia resgatou uma quantidade, antes da fita magnética, havia o fio de aço, já não é desse tempo. Sim, fio de aço. Da Webster de Chicago. A emissora nacional tinha uns rolos de fita de aço onde tudo era gravado. E um dia chega a casa e meu pai está a ouvir os diálogos do Lelé e da Zequinha em fio de aço. Tinha conseguido uma quantidade deles. Portanto, eu tenho a minha juventude pontuada por coisas maravilhosas. O Vasco Santana era além de um bom vivo, um homem de uma cultura inexcedível. Era uma extraordinária. É uma fase da rádio e depois o incontornável da Igreja Esqueiro, que era também uma personagem especial e que criou uma escola, porque no fundo ele era um bem-falante e aquela voz sempre muito bem colocada. A rádio é realmente a base de tudo que se passa assim. É evidente. Mas no caso concreto do Herman, esse convite para a rádio comercial, pelo João David Nunes e pelo Jaime, permitiu começar com a Flor do Éter, Sim. Que era ao fim de semana, não era ao sábado? Era ao sábado, sim, era em direto. Foi muito curioso. Primeiro porque me permitia mexer na música em si, e eu adoro música, portanto, nesse aspecto era fantástico. E depois porque me obrigou a falar bem, porque nós temos imensas facilidades de fala. Dizemos coisas como não estou a ouvir e boa noite, assim umas coisas que a pessoa diz no dia-a-dia e na rádio percebe-se tudo. Foi na rádio que eu me habituei a bem articular as palavras e a falar bom português. Se reparar, todos os grandes profissionais mundiais da comunicação, os Larry Kings todos deste mundo, nascem da escola da rádio e também na própria colocação de voz, porque eu antes da rádio não sabia bem onde é que havia de pôr a voz. Portanto, a rádio foi importante no percurso profissional do Herman. Decisiva. Surgiram em 1947 e durante décadas fizeram sorrir os portugueses. Já vamos recordar os parodiantes de Lisboa. A nossa equipa, já alinhada no centro do terreno, vai saudar toda a assistência. Páscoa feliz! E já de seguida o árbitro, Sr. Agapito da Silva, vai dar início a este florido encontro pascal. Pontapé! Ai! Saída! Vamos transmitir Rádio Crime. Patilhas e Ventoinha, famosos e discutidos polícias amadores, sempre na pista dos grandes crimes da atualidade, vão hoje descobrir o mistério da morte do Jockey. A primeira emissão foi para o ar a 18 de março de 1947, há exatamente 50 anos, na extinta Rádio Peninsular. Um programa humorístico que então se chamava Parada da Paródia, fundado pelos irmãos Rui e José Andrade. Começaram a emitir 1 hora por dia, mas rapidamente o sucesso garantiu-lhes 6 horas diárias e a transmissão para várias rádios do país, das ex-colónias e das comunidades de imigrantes. O crescente número de rádios, a guerra dos preços da publicidade e a falta de audiências levaram os parodiantes à falência. Hoje foi a despedida. Sim, transmitirei a todos. Bye bye!
Vamos falar agora com Vítor de Sousa. Vítor, vamos estar à conversa neste espaço maravilhoso. Muito bom dia. Muito obrigada. Vítor, na rádio tem muita experiência. Tenho experiência como ouvinte. Eu tenho uma ideia muito presente de, em miúdo, ouvir, olha que bonito este fundo, ouvir rádio, principalmente folhetins, teatro radiofónico, ouvir as peças e apetecer-me entrar dentro da telefonia e apetecer-me ajudar a contar a história. Rádio, o folhetim do TID, que já foi muito falado por alguns convidados vossos, parava o país às 2h30 da tarde. Herman, fazer humor é uma arte? Tem a obrigação de ser, sim. Numa primeira fase não é. É uma característica, eu diria que genética. Há pessoas que são naturalmente brincalhonas e divertidas e disparatadas e não precisam de fazer qualquer esforço para nos fazerem rir. Já falámos hoje aqui dos seus tempos de menino e moço, quando acompanhava determinados programas de rádio. Falar dos parodiantes de Lisboa, o que é que lhe diz? Os parodiantes são importantíssimos e, infelizmente, os últimos anos em que eles foram levados pelaquela voragem de comunicação e de novas rádios e de privatizações e de perda do seu espaço nobre, né? Fizeram com que perdêssemos a verdadeira noção da importância enorme que eles tiveram. Lembra-se de que realmente o país parava mesmo à 1 da tarde? Lembro-me, para o meu pai era completamente sagrado aquela hora e é uma fase muito curiosa e digna de ser estudada. Um dos dramas dos parodiantes foi o mesmo drama do Teatro Revista, quando acabou a censura, muda o paradigma do humor. Para a rubrica Donos da Voz, vamos recordar hoje um grande clássico da rádio nos primeiros tempos, integrado no programa Companheiros da Alegria. Uma rubrica animada pela voz de Vasco Santana e Irene Velez, nos papéis de Lelé e Zequinha. O sucesso deste folhetim foi enorme e fez soltar gargalhadas em todos os lares portugueses. A Lelé e o Zequinha é outro fenómeno de extraordinária popularidade que se deve a dois grandes humoristas, o Nelson de Barros e o Aníbal Nazaré, mas também a dois grandes intérpretes, o Vasco Santana e a Irene Velez. Aqui tem as imprescindíveis vitaminas VS, Vasco Santana, as vitaminas da alegria. A tua mãezinha está aí? Não está? É porque, sabes, eu estou com medo que venha outro jarrão. Não, Zequinha, sabes muito bem que a mamãe é severa. A tua mãe é que é severa. Eu a julgar que era a dona Amália Rodrigues. Curiosamente, em 96, na atual Antena 1, na então RTP, voltei a fazer esse tipo de intervenções com um grupo de autores que são hoje em dia os Gato Fedorento. Eu acho que uma das coisas que lhes deu traquejo e os fez aperfeiçoar a escrita foram esses longos meses em que eles testavam a sua escrita nas minhas crónicas de rádio, onde, não raras vezes, eu era chamado ao presidente do Conselho de Administração, o nosso, que era o queridíssimo José Manuel Nunes, para me dizer se eu não podia pôr uma outra pedrinha de gelo na minha linguagem, porque às vezes a gente realmente entusiasmava-se. O Homem que Mordeu o Cão começou assim bem pequenininho, mas depois tornou-se num grande sucesso. Hoje vamos estar com dois dos locutores que faziam parte desse grande programa das manhãs da Rádio Comercial. Eu não sei se vou estar em segurança, mas isso vou perguntar aqui ao Pedro Ribeiro e ao Nuno Marco. O que era isto, este Homem que Mordeu o Cão? O que era o Homem que Mordeu o Cão? O Homem que Mordeu o Cão era uma rubrica dentro do programa da manhã e que se dedicava, acho que o Nuno pode desenvolver isso, dedicava-se a contar histórias bizarras, notícias que normalmente não entram nos noticiários, ou fecham os noticiários. Eu acho que é preciso muita coragem para alguém dar o nome de O Homem que Mordeu o Cão a um programa. As pessoas o que é que vos diziam?
Qual era o feedback? Havia pessoas que ficavam algo confundidas com esse título, porque diziam coitadinho do cão. Eu tentava explicar às pessoas, atenção, isto é uma metáfora, é só um símbolo do que é a estranheza da vida comum. E foi uma rubrica que começou na altura em que a internet estava a dar o seu boom em Portugal. E foi uma rubrica que desde muito cedo tirou partido dessa interatividade, do facto de cada vez mais pessoas estarem a ter e-mails e estarem a ter acesso à internet. E as pessoas às vezes mandavam não só histórias que elas encontravam na net, mas histórias que se passavam com pessoas conhecidas delas. Eu lembro-me da história do Zé Bomba, um tipo que tentou cozinhar uma granada. Quem é o Zé Bomba? Mas o que é isso? Meu querido Herman, humor na rádio, é disso que estamos a falar hoje. Escrever humor para a rádio tem que se lhe diga, já falámos sobre isso. E o interpretar? A melhor rádio do mundo, é sabido, é feita em Inglaterra, numa pequena estação chamada BBC. Sim, uma coisa pequena. Uma coisa pequenina. Sim. Onde tudo foi testado. Acho que estão num T0 agora. Estão. Onde tudo foi testado, tudo. Teatro, todo o tipo de teatro radiofónico, todos os grandes atores passaram por lá. Há na leitura, ou nas peças, ou mesmo nos sketches humorísticos, tem de haver um tipo de rigor e de respeito pelos tempos que não precisa de ser tão rigoroso nem ao vivo nem na televisão. Herman, chegamos mesmo ao fim. Olha, deixe-me agradecer-lhe e muito obrigado por ter vindo aqui connosco para este programa especial sobre o humor na rádio em Portugal. E como percebeu, foi um prazer. No fecho desta edição, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença. É claro que contamos consigo para a semana, tá? Até lá.